Depois do que pareceu uma eternidade de conversa agradável com Alice, finalmente a aula havia terminado. Estávamos andando lado a lado pelos corredores, enquanto conversávamos tanto coisas triviais quanto coisas pessoais, até sairmos da escola, onde de má vontade nos separamos, indo cada um ir em direção a seus parentes. E enquanto eu andava até onde estava a Bella, fiquei ouvindo os Cullens conversando mudança de perspectiva e de bom como foi Alice. Alice, devo dizer que ele é mais bonito pessoalmente do que nas minhas visões, mas tanto a forma de agir como a personalidade, tudo é igual às minhas visões, só que eu tive a sensação que ele estava sentindo um pouco de dor. Jasper, agora que você falou, teve um momento em que eu senti uma dor agonizante vindo de outra sala. Será que era ele? Edith, bom, agora que vocês falaram, quando encontrei ele na aula de história, teve um momento que parecia que ele fez um movimento com a mão, só que quando olhei, ele estava normal. Rosalie, qual a chance dele ser algum ser sobrenatural? Depois que Rosalie disse isso, todos os Cullen olharam na minha direção, e então viram eu chegando do lado da Bella, dando um susto nela e com a Bella logo em seguida tentando me bater. Foi então que Emmett disse: Emmett, bom, só vamos precisar esperar para saber. Se ele for como os Gileuts, logo vai a passar pela mudança, mas se for outro ser sobrenatural, teremos que pedir ajuda ao Carlisle, afinal, ele já viu mais seres sobrenaturais do que a gente. Logo o restante dos Cullens assentiram e subiram em seus carros. Bom, não antes do Emmett fazer uma das suas piadas de duplo sentido, que fez com que Rosalie puxasse ele pela orelha até o carro. Voltando para minha perspectiva, eu estava tentando conter a risada que queria escapar da minha boca pela piada do Emmett, enquanto eu desviava dos golpes sem força da Bella. Foi então que eu disse: eu se parar a caminhonete, se continuar assim vamos ser os últimos a sair. Foi então que a Bella olhou ao redor e logo suspirou. Bella, certo, vamos pra casa. Time Skip. Durante eu fiquei esperando a Bella e o Charlie dormiu, que por mais impressionante que pareça, não demorou nada pra acontecer. Logo eu abri a janela cuidadosamente pra não fazer barulho, e então fui o mais rápido que pude para a floresta, evitando chegar muito perto tanto do território dos Gileuts quanto do território dos Cullens. E quando cheguei em uma parte bem funda em que não teria como eu ser visto por humanos, lancei uma ilusão e depois esperei os 33 segundos que restavam para a orquídea sangrenta perde efeito. E logo que isso aconteceu, eu caí no chão agonizando de dor, enquanto sentia cada parte do meu corpo mudar. Era como se eu estivesse sendo destruído e reconstruído várias e várias vezes. E então um literal rugido escapou da minha boca. E isso me surpreendeu, afinal, não lembro de um vampiro rugir principalmente desse jeito. Depois de alguns minutos de pura dor e gritaria, eu havia me transformado por se estivesse de manhã, e os meus olhos, que antes eram um castanho levemente avermelhado, agora eram completamente vermelhos e com um aspecto que lembra tanto alguns felinos quanto répteis. E a primeira coisa que eu fiz foi vazar da localização em que estava. O meu rugido anterior havia chamado a atenção tanto do Cullens quanto do Gileuts, e agora eu também podia perceber algo. Eu estava perto da divisa entre os territórios, mais especificamente do lado dos Gileuts. É quando ouvi alguns passos se aproximando a uma distância ridiculamente longe. Sabia que era melhor eu me teletransportar para o meu quarto, e foi isso que eu fiz. E logo que eu cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi literalmente ocultar a minha aura, que era avassaladora e deixava qualquer com medo, mesmo que não era sobrenatural. E depois fui dormir, e não porque eu precisava, e sim porque toda aquela dor me deixou exausto mentalmente, e dormir sempre ajudava. Bom, pelo menos para mim, e foi o que eu fiz. Mudança de perspectiva. Enquanto isso, tanto os Cullens quanto os Gileuts chegaram na divisão do território, já que para eles o rugido se originada dessa clássica interação de eu não gosto de tu, mas devo te suportar pelo bem maior, e isso veio mais pelo lado dos Gileuts. Foi aí que o Carlisle foi para a frente e perguntou se os Gileuts sabiam o que foi isso, coisa que rendeu uma resposta bem meia boca do Sam, que era o único em forma humana ali no momento. Sam: não, mas é vocês vampiros sabem de algo. A palavra vampiro saiu da boca do Sam com bastante esforço e um toque gigante de desgosto por tal palavra, o que fez uma parte dos Cullens ficarem irritados. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, Carlisle disse: Carlisle não, e sinceramente nunca ouvi nada desse tipo antes. Parecia a voz de um humano, mas quem fez esse rugido claramente não só não é humano, como nem deve ter uma forma humana ou humanoide. Sam, que realmente não queria acreditar no Carlisle, parou para pensar no que acabou de ouvir.
e logo suspirou. E disse: isso realmente vai ser um problema. E parece que seja lá o que for veio justamente dessa área. Ou seja, queria evitar chamar a atenção de ambos os lados, ou com um rugido desse é impossível não saber da existência de seja lá o que for. Que seja depois de mais 2 minutos de uma discussão não muito apreciada, ambos os lados decidiram investigar o que podiam para encontrar seja lá o que rugiu antes que trouxesse problemas para a cidade. Dia seguinte foi basicamente a mesma coisa de ontem. Bom, nem tanto, já que eu estava a todo vapor depois de ter me recuperado da exaustão mental da noite passada, e bom, agora tinha todos os meus poderes e ainda podia os usar livremente sem restrições, exceto pelo fato que não posso usar como humanos por perto, para não expor o sobrenatural. E claro, deu um pequeno probleminha que eu esqueci que acontece com todos os vampiros, não importa qual seja a versão, a necessidade de beber sangue após se transformar. E devo dizer, mesmo com meu autocontrole foi algo difícil de lidar, estava compactuando da dor que o Jasper sentia ao conter a sede de sangue, por mais que eu soubesse que era só nesse momento e que depois eu estaria livre, contanto que eu bebesse sangue, independente de qual fosse o mais curioso ali. Já o restante dos culens, com exceção do Edward, estavam. Eu chutei que era porque ela foi caçar. Foi aí que decidi usar uma nova habilidade minha, mas primeiro lancei uma ilusão em todo mundo para evitar que vissem eu usando os meus poderes, e uma curiosidade sobre a ilusão e que ela afeta absolutamente tudo, seja vivo ou não vivo, seja máquina ou não. E agora eu podia lançar quantas ilusões eu queria do jeito que eu desejasse, além de não precisar mover um dedo para fazer isso. Agora, logo após lançar a ilusão, eu usei a minha nova habilidade, os olhos, que tudo veio. Lá estava a Alice, assim como eu imaginava, caçando, só que devo dizer, era muito bom poder ver o que eu quiser onde eu estiver, e devo dizer, até bebendo sangue ela era bonita, só que ver o sangue do servo me deu mais vontade de pular no primeiro ser vivo relativamente grande que possuísse sangue nas veias e beber cada gota de sangue. Logo eu parei de observar a Alice e afastei esses pensamentos da minha cabeça para me manter sob controle, e fui para a minha. Estava entediante hoje, por mais que conversa com a Edith fosse bem agradável, eu ainda preferia estar com a Alice nesse momento. E então foi o famoso aula lenta, com a cabeça na lua para todas as aulas toda, e qualquer tarefa que me passavam eu fazia em segundos. Usava uma ilusão para disfarçar e depois tirar, bom, com exceção de algumas coisas ali ou aqui que eram para se feita em casa. Nada novo aconteceu e muito provavelmente seria assim até o Edward voltar do Alasca, que é quando as coisas começam a esquentar por aqui, ou bem deveriam. Se eu e minha boca grande não tivéssemos reclamado do quão pacífico seriam os dias seguintes para literalmente eu ter uma visão de um vampiro que iria aparecer na cidade um dia antes do Edward voltar e que iria tentar invadir a casa em busca da Bella por causa do cheiro extremamente bom que o sangue dela tinha. Isso me deu tanta raiva que a aura que eu continha escapou. Foi uma quantidade minúscula dessa aura, mas o suficiente para os culens presentes na escola sentirem ela, e pelo fato de estarmos na cafeteria isso não me ajudou. Se originava antes de sumir abruptamente, e depois desse incidente irritante eu sabia que eles iriam me seguir em algum momento para saber o que eu ia fazer. Continua.